Olá pessoal, começo de mais uma semana aqui, espero que todos vocês estejam bem, que tenham uma excelente semana. Bom, são dias adiante bastante agitados, muitos indicadores macroeconômicos importantes, entre eles dois já foram divulgados, né? O Boletim Focus, tem a frequência semanal, mas que mostrou mais desancoragem das expectativas de inflação aqui no Brasil, né? Importante porque o mercado está tentando tatear ali qual vai ser o próximo passo do Banco Central do Brasil, especificamente do Copom, depois que o Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo assumiram posturas aparentemente distintas, embora depois tenham tentado desfazer nesse movimento. Existe muita incerteza em relação aos próximos passos da autoridade monetária brasileira. Se depender do Boletim Focus, mais desancoragem das expectativas, pode ser que venha de fato um aumento de 0,25% na reunião de setembro. Na manhã dessa segunda-feira, o Banco Central divulgou os dados do setor externo, um forte déficit em conta corrente acima das projeções do mercado, impulsionado tanto pelo déficit na conta de renda primária quanto no déficit na conta de serviços, né? Que por sua vez, nos serviços, frete marítimo, seguro, impactando bastante esta conta. Volume de investimento produtivo acima das expectativas do mercado indica que o Brasil continua sendo um destino seguro e rentável para as operações de investimentos produtivos, né? Embora, apesar, né, de muita dificuldade política, de muito ruído político, muita instabilidade, né, que a gente pode ver, por exemplo, no câmbio, o Brasil ainda é um local onde os investidores internacionais têm buscado abrigo. Bom, a gente tem, nessa semana a gente também tem uma bateria de sondagens, já saiu a sondagem do consumidor, que subiu levemente no mês de agosto, e as demais ainda estão para ser divulgadas. Vamos acompanhar, a gente espera continuidade da melhora do sentimento da população brasileira como um todo, tá? A gente tem a divulgação também do IPCA 15, a nossa expectativa é de um aumento de 0,29%, não é pouca coisa. Há uma ampla divergência entre os agentes do mercado, as projeções variam de 0,08 de alta até 0,029. Então a gente está aí na cauda das projeções. Se confirmada essa variação de 0,29, traria uma variação interanual aí de 4,46% do IPCA 15, bem perto do limite superior da meta de inflação. Então a gente está de olho em mais um elemento, né, que pode jogar contra ou a favor o aumento da taxa de juros na próxima reunião do Copom, marcada para o dia 18 de setembro. Bom, além disso, a gente tem dados do mercado de trabalho essa semana, tem CAGED e tem PNAD contínuo. A gente espera a criação, a gente espera que o Brasil tenha criado aí cerca de 156 mil postos de trabalho no mês de julho e que a taxa de desemprego caia para perto ou para 6,8%. Acabei pulando aqui. Na semana, na quinta-feira, vai ser divulgado, além do IPCA 15, né, no que diz respeito à inflação, na quinta-feira será divulgado os dados do IGPM relativo ao mês de agosto. A nossa expectativa é de uma variação de 0,45%. Bom, então, o CAGED deve vir forte, taxa de desemprego deve continuar caindo, e esse, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, esse é mais um dado que pode impactar a decisão do Copom no mês de setembro. O mercado de trabalho brasileiro continua forte, deve permanecer forte ao longo de todo o segundo semestre de 2024. Bem, no mercado internacional a gente tem dados importantes também, mais uma leitura do Produto Interno Bruto norte-americano. A economia dos Estados Unidos está desacelerando num ritmo gradual, né? Portanto, aquela leitura de que a economia norte-americana ia entrar numa recessão profunda, né, foi descabida por hora, é o que eu sempre digo. Pode vir o mês de outubro, novembro e mostrar uma nova realidade, mas por enquanto o que se tem é que a maior economia do mundo está desacelerando de forma gradual, né? A gente basta olhar os números do volume semanal de novos pedidos de seguro-desemprego, por exemplo, que mostram que a economia dos Estados Unidos está desacelerando num ritmo não tão intenso quanto o mercado pressupôs depois da chamada segunda sangrenta, né, quando os mercados asiáticos caíram significativamente e acabaram impactando os mercados do mundo todo. A gente tem dados importantes, além desses dados dos Estados Unidos, a gente tem números importantes de inflação por lá, né? A gente tem o PCE, o PCI, que será divulgado relativo ao mês de julho, é o dado de inflação preferido do Federal Reserve, e ele será acompanhado também dos gastos pessoais, da evolução dos gastos pessoais lá nos Estados Unidos e da renda pessoal.
todos eles muito importantes para a tomada de decisão. Não tão importantes quanto o nível de atividade, né? O Fed parece, segundo o próprio Powell e a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, mostram que o Fed está preparado para iniciar o ciclo de cortes de juros já a partir da próxima reunião, que se dará justamente no dia 18 de setembro, super quarta, né? Decisão do Copom e do FONC coincidindo na quarta-feira. Bom, então vem corte de juros nos Estados Unidos, dificilmente esses dados trarão informações que possam mudar muito, né, essa perspectiva em relação ao comportamento do Federal Reserve. Além disso, a gente tem dados de emprego, dados semanais de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e fora ali dos Estados Unidos, a gente tem indicadores preliminares de inflação na zona do euro, tanto na Europa como um todo, tanto na zona do euro como um todo, como na Alemanha. A gente tem visto uma dificuldade tremenda da economia europeia de crescer, né? Os dados são todos muito fracos e a inflação tem convergido para a meta. Existe uma preocupação de fundo que está relacionada à produtividade, diminuição da taxa de desemprego, então alguma inflação derivada ali do mercado de trabalho como um todo. Então isso tem sido muito discutido na Alemanha, mas de modo geral a inflação tem convergido para a meta, de forma muito gradual, é verdade, mas tem convergido para a meta, e o nível de atividade econômica permanece muito fraco na zona do euro e na União Europeia como um todo. Então isso inclusive abre caminho para que o Banco Central Europeu volte a cortar os juros na próxima reunião. Além dos dados americanos e europeus, também teremos a divulgação do lucro industrial da China e também os índices de gerentes de compras da China, tanto do setor de serviços, industrial e composto, que também deve dar para a gente um norte, né, de como a economia chinesa está se comportando. Existe muita incerteza em relação saúde da economia chinesa. Não é que vai entrar em recessão, não é nada disso, mas o ritmo de crescimento, né, da China, e essas dúvidas elas chegam justamente porque o mercado imobiliário de lá continua com dificuldades. A gente viu recentemente o Banco Central Chinês cortando as taxas de juros para tentar manter o ritmo de crescimento. Isso tudo trouxe um pouco de incerteza em relação à real situação da economia chinesa. Então, esse PMI composto de agosto será determinante para a gente tentar estimar com um pouco mais de clareza como é que anda aí a segunda maior economia do mundo. Bom, qualquer grande novidade em relação aos indicadores macroeconômicos, eu volto para falar com vocês essa semana. Um abraço